2026 é o ano da Copa do Mundo. Se você, sua família, seus amigos pretendem ir ao vivo assistir os jogos lá nos Estados Unidos, deve se preocupar, sim, com um visto americano. Afinal de contas, precisamos de uma boa assessoria. Isso é questão de segurança para a sua viagem. Começa aqui, começa agora, mais um Câmera Brasil. E é bem isso mesmo, Carla, quer dizer, preocupação e cuidados são essenciais para ter uma boa viagem e obtenção desse visto? Sim, Roberto. Os Estados Unidos, o visto americano, ele não é só sobre ter a condição financeira, sobre ter dinheiro, é sobre vínculos, né? Que é onde normalmente as pessoas pecam, né? Como você consegue demonstrar que você possui esses vínculos com o Brasil e que você de fato vai retornar? E quais são as etapas básicas do processo de solicitação do visto americano? Então, esse ano, devido a tantas mudanças na presidência e no próprio governo americano, a gente teve várias mudanças ao longo do ano na forma de trabalhar, né? Então, hoje o primeiro passo é fazer o preenchimento do formulário DS-160 para que a gente consiga fazer o cadastro e agendamento no sistema do CASV, para conseguir fazer, agendar essa data, né, da entrevista. Na sequência, a gente vai prepará-los para a entrevista, para esse momento. O que é, como acontece, o que provavelmente eles vão te perguntar baseado no teu perfil pessoal e profissional, e depois é só alegria. Carla, quais os erros mais comuns cometidos pelos brasileiros ao preencher o formulário? A inconsistência, a falta de transparência. A primeira coisa que a gente pensa é que aquele agente consular que está fazendo a sua entrevista, ele não sabe quem você é. Ele não sabe quais são as suas reais intenções. Então, um formulário bem preenchido, detalhado e que consiga ali demonstrar num primeiro olhar qual é a sua real intenção, faz toda a diferença no processo. A entrevista ainda é o fator que mais gera medo nos solicitantes? Por quê? As pessoas têm medo de estar diante de uma autoridade e existe um mito, né? Existe muita coisa que fala, internet, vídeo, sobre a dificuldade do visto americano. De fato, é o visto mais difícil hoje no mundo de se obter, né? Mas se você tem a assessoria certa, se você segue o passo a passo, se você faz o processo da forma correta e você se prepara para esse momento, as chances de aprovação são extremamente altas. E quais documentos realmente importam para mostrar vínculos com o Brasil? Então, cada caso é um caso, né? Então, depende muito do perfil profissional, né? Mas existem, claro, os documentos básicos, né? Imposto de renda é um documento extremamente relevante para eles, porque é algo que eles ali no momento, caso queiram, eles conseguem verificar a situação. Imposto de renda, documentação da empresa, extrato de banco, né? Os vínculos familiares normalmente também são extremamente fortes, se você consegue demonstrar, porque são razões que te fazem voltar ao país, né? E por que aumentaram os golpes envolvendo falsas assessorias e promessas, né, de aprovação garantida? Eu acho que o cenário do mundo mudou pós-pandemia, né? Então, as pessoas passaram a viajar mais, querer conhecer o mundo, né? E isso fez com que aumentasse tanto a ansiedade daquele que está indo, quanto a quantidade de golpes no mercado, né? Eu acho que o primeiro passo é a questão da promessa falsa, né? A gente não pode garantir um resultado que, no final das contas, é um agente consular americano que vai tomar a decisão, né? Então, essa transparência é fundamental. Pelo que você tem visto por aí,
Quais sinais indicam que uma assessoria não é confiável? Eu acho que a primeira promessa é essa promessa de aprovação garantida. Não existe aprovação garantida, principalmente quando a gente fala sobre governo americano, consulado e tudo mais, né? Então, essa transparência, né? Eu acho que quando a gente, como agência, a gente te instrui quais são os documentos necessários para que você possa levar no dia, mas não necessariamente precisamos ter acesso a esses documentos, né? Então, pedir alguma coisa muito específica, senha de banco, dados de banco, esse tipo de coisa, não é legal. Você pode falar um pouquinho da sua experiência profissional, desde quando você atua nesse mercado e, logicamente, a sua instrução cultural? Então, eu sou formada em Relações Internacionais já há bastante tempo, né? Eu tenho especialização em negociações internacionais e hoje concluo Direito agora, né? Acabei de concluir a faculdade de Direito, porque dentro da agência a gente também faz a parte de vistos de trabalho, permanência nos Estados Unidos. Eu atuo com vistos há mais de 13 anos, né? A agência aqui nesse local a gente tem pós-pandemia, mas já tem mais de 13 anos, né? Eu tenho uma bagagem sobre Estados Unidos muito grande, muitos anos de experiência lá, muitas viagens internacionais, né? Então acaba que isso traz um know-how bem diferenciado, né? O fato também de ter um inglês fluente, né? E ter assim uma noção por ter trabalhado no mercado americano, né? Como empreendedora ou como até funcionária de multinacionais, né? Traz assim um know-how de pensamento, de como esse processo deve ser feito. O que uma assessoria séria como a Cvistos faz de tão diferente? Eu acho que o primeiro passo é a total transparência com o nosso cliente, né? E aqui nenhum caso ele é geral. Todos os casos aqui eles são literalmente estudados, independente da profissão que a pessoa tenha, seja um médico ou seja um trabalhador, empreendedor, né? Aqui todos os casos são tratados de forma individual, o formulário é preenchido de forma individual, né? Então, e a gente não promete o resultado, o que eu prometo é que eu sempre darei o meu melhor para que o resultado seja positivo. O solicitante deve entregar documentos pessoais, o que é seguro e o que não é? Não, assim, num primeiro momento a gente envia para o solicitante um link para que nós tenhamos as informações necessárias para esse preenchimento do formulário. Ao longo do processo eu sempre entro em contato com essas pessoas para que essas dúvidas que a gente tem relacionadas a perfil, principalmente profissional, elas possam ser esclarecidas. Nós não solicitamos nenhum tipo de documento, me mande o teu imposto de renda. Não, a gente instrui a pessoa a forma correta e quais os documentos, caso ela não tenha, que ela precisa providenciar, e aquilo que ela tem, que ela deve levar. Mas não são documentos que nós precisamos ter acesso. Eu preciso saber se ela tem, e se não tem, indico, né, a possibilidade de fazer, mas não são documentos que eles precisam enviar para a gente. Então, em regra, são documentações básicas e as informações que são fornecidas por eles. Carla, o consulado vê com bons olhos quem usa uma assessoria? Isso interfere na aprovação? Não, o consulado, ele não vê com... Eu acho que é visto com bons olhos, sim. Primeiro porque a ajuda de uma assessoria, ela reduz muitos erros cometidos, né? Como eu disse anteriormente, esse cônsul, ele não sabe quem é você. Então, ele não sabe quais são as suas intenções. E na grande maioria das vezes, quando a pessoa preenche sozinha ou de uma forma muito incompleta ou inconsistente, dificulta para que ele possa ter essa visão de quem é você. E no visto americano, dificilmente eles vão solicitar os documentos para que eles possam fornecer uma decisão. Em regra, isso não acontece. Na prática, a entrevista ela é muito rápida, ela dura ali 1 minuto, 2 minutos, é uma média de tempo, então ele recusa ou ele aprova sem ao menos te pedir documentos. Então a assessoria ela realmente ajuda na aprovação, né, na redução desses erros que são extremamente comuns.
O aumento das restrições e das fiscalizações nos Estados Unidos realmente pode impedir brasileiros de entrar para assistir aos jogos? Então, os Estados Unidos, eles têm uma política de segurança bem high level, a gente costuma dizer, né? Então, esse controle migratório, especialmente esse ano, eles estão mais cautelosos em relação a isso. Eu vejo que, para a gente, pelo menos aqui, como o nosso processo já é feito dessa forma, completo, consistente, preparando a pessoa para esse momento, as nossas taxas de aprovações, elas não diminuíram devido ao cenário. Mas a gente sabe que Estados Unidos, em qualquer situação que acontece em eventos, não só relacionados ao esporte, eles afetam como eles trabalham na fronteira. Então, se você não tiver com a documentação correta, se você não tiver até mesmo a instrução correta para chegar lá na imigração, já com o visto aprovado, isso também pode resultar numa proibição de entrada, mesmo tendo visto emitido. E o visto de turista é suficiente para quem quer ir à Copa ou existem casos especiais? O visto de turista é o indicado, sim, porque o visto de turista hoje ele engloba B1, B2, que seria trabalho e turismo, mas é um visto que te permite ir e vir para fazer determinada, por exemplo, eu vou para turismo com esse visto, ok, eu vou para dar uma palestra, vou ficar lá uma semana, 2 semanas, esse visto B1, B2 também te permite isso. Então hoje o visto de turista é o indicado para isso. E temos novidades. Nessa semana, o presidente Trump anunciou que vai facilitar e priorizar esse visto para que as pessoas possam ir assistir os jogos. Então, isso para a gente é uma notícia muito boa, né? Ele vai facilitar o processo? Não, o processo ele continua seguindo o mesmo rigor de sempre, mas vai existir uma antecipação para aqueles que já tiverem ingressos dos jogos comprados. Então, obviamente que de uma forma geral isso vai facilitar o processo. Carla, para quem teve o visto negado, é possível tentar novamente com segurança? É totalmente possível, não é porque você teve um visto recusado que isso vai acontecer de novo. A gente tem casos aqui de pessoas que tiveram visto recusado 7 vezes e na primeira tentativa deu certo. Então, não é o fim. Isso só significa que esse pedido precisa ser refeito, né, de uma forma mais consistente, mais clara e com um preparo maior, usar estratégia para essa aprovação. E quanto tempo antes da viagem o processo deve ser iniciado? Então, isso depende da época do ano, né? Considerando agora a Copa do Mundo, o ideal é que pelo menos com 6 meses de antecedência. Claro que essa nova forma de priorização de vistos agora para a Copa do Mundo que os Estados Unidos anunciou, vai acelerar um pouco o processo de quem tem essa intenção, mas o ideal é que você sempre faça com pelo menos 6 meses, porque a agenda do consulado ela muda muito rápido. E quais orientações essenciais vocês dão para quem está solicitando o visto pela primeira vez? Busque uma assessoria. Às vezes, o fato de você fazer sozinho e qualquer erro cometido, ele pode sim resultar numa negativa. Eu acho que você fazer o processo de forma clara, consistente e objetiva e estar preparado para esse momento é o que vai fazer essa aprovação. Obrigado, Carla. Obrigada, Roberto, pela oportunidade de estar aqui com você.